Despedida nunca é uma coisa fácil, né? Eu mesmo não sei lidar. E aí, Rocamboliers, eu sou o Jean. Eu sou o Thiago, esse é o canal Rocambole. A gente fala de série, de filme e a gente acompanhou semanalmente o We Are Who We Are, comentando cada novo episódio da série. Os links dos vídeos anteriores estão aqui na descrição, corre lá. Também já aproveita para se inscrever, deixar o seu like, não custa nada, né, pessoal? E o vídeo de hoje é para quem assistiu o 8º e último episódio de We Are Who We Are, que foi ao ar no dia 2 de novembro pela HBO. Acabou, pessoal. A gente vai falar sobre tudo que rolou, vai dar nossa opinião sobre Right Here, Right Now 8 and Last e falar o que entendemos do final. Então, claro, vai ter spoiler o tempo todo. Esse episódio teve um clima de despedida, tanto pros personagens quanto pra gente que é público, né? E teve aquele tom melancólico que faz parte da linguagem da série, mas que nesses últimos 2 episódios foram mais fortes ainda. A transferência que a Meg sugeriu no episódio anterior de fato vai acontecer, então a família Poitras vai mudar pra Okinawa, longe, né? E essa é a última informação que a gente tem da família. E pros pais, na real, isso não tá sendo um problema, porque ambos têm motivos pra querer sair dali. O Richard por querer se afastar da família da Sarah e por essas mudanças serem algo muito natural no universo militar, né? E a Jenny por conta do caso com a Meg, que pelo visto ela quer esquecer. E isso me deixou um pouco chateado, não por conta do caso em si, mas por conta da potencial transformação da Jenny que tava por vir. Deu a entender que ela vai voltar pro lugar onde ela começou a série. Sim, o que me faz ter certeza disso é quando ela fala: ajuda o seu pai a carregar a TV, isso é trabalho de homens. Essa frase mostra que essa construção do papel que a mulher deve ocupar ainda é muito forte pra ela. E ela tentou se aventurar, a gente viu que ela tentou. E a gente já tinha até comentado no vídeo passado que achava que ela ia separar do Richard, mas isso não aconteceu, né? Aquele momento dela pensando, acho que foi ela refletindo, eu acho que é melhor eu voltar pra como era antes. Muita coisa que a gente achava que ia acontecer não aconteceu, na Pois verdade. Foi uma quebra de expectativa total assistir essa série. Mas isso é legal, porque a gente percebe que os personagens são mais imprevisíveis do que a gente imaginava. Sim, total, mas eu queria que a Jenny tivesse um outro final. E a questão que fica é, será que mudar de país vai resolver os problemas dessa família? A fé do Danny, a identidade de gênero da Caitlyn são questões que não apareceram nesse âmbito familiar. Em algum momento elas vão aparecer e eu fico curioso, sabe? É óbvio que vai dar problema quando aparecer. Mas a gente não vai ver. E a família Wilson a gente nem viu nesse episódio. A resolução das personagens apareceu no final do episódio anterior, foi basicamente uma conversa delas se acertando e uma coisa que parecia ser muito cotidiana. Teve um caso, brigamos, nos acertamos. E a principal forma delas se acertarem é fazendo a família Poitras se mudar. O que acaba sendo bem problemático, né? Sim. Porque querendo ou não, por mais fora do padrão que seja a família Wilson, é a família branca colocando seus interesses acima de qualquer coisa e interferindo diretamente no futuro da família negra. E sobre a aceitação da Sarah na base militar, a gente vê que ela tem uma postura muito rígida. Ela fala para aquele outro militar que vem questionar sobre ter mandado os meninos pra guerra antes da hora: o povo quer líderes que tomem decisões difíceis. Ou seja, ela não se abala com a cobrança dos outros. E isso meio que justifica qualquer decisão que ela venha tomar. Pode ser que seja errada, mas é isso, ela tem que tomar um posicionamento. E os adultos terminam assim. Esse último episódio não deu tanta atenção pra eles e focou mais no Harper e no Fraser, que eram as figuras principais desde sempre. E eu acho que tá tudo bem, porque a série já indicava um caminho ali de que não era sobre concluir as coisas, sobre fixar uma opinião sobre algo. Era sobre esses recortes da vida dos personagens. O tal do aqui e agora, que a gente falou tantas vezes, né? Já tô cansado de falar isso, né? Eu vi algumas pessoas falando sobre ser um desperdício de personagens e de conflitos interessantes, mas eu não vejo dessa forma. Os conflitos estavam ali, eles interferiram na história, eles tiveram função narrativa. Pra mim, de forma alguma, foi um desperdício. A proposta dos outros personagens não era chegar em algum lugar definitivo. É que a gente tá muito acostumado a ter conclusão sobre as coisas, né? A Jenny acabou assim, o Fraser terminou assim. Mas nem tudo acaba desse jeito, nem sempre tem uma linha de chegada, as coisas estão em constante transformação, né? O recorte da semana é sobre a despedida deles, esse último dia juntos, e eles decidem ao show do Devi Rhymes, ou Blood Orange, que estava presente desde o início da série, e principalmente com a música Time Will Tell. O tempo vai dizer. E é o que você estava dizendo agora, só o tempo é capaz de definir como as coisas vão ficar. Então uma conclusão neste momento seria uma conclusão para este momento. Amanhã pode ser uma coisa completamente diferente. E uma conclusão pra esse momento rolou, não rolou? Rolou. E no final das contas, tudo volta pra essa mesma frase, aqui e agora. Quando eles resolvem viajar e não tem dinheiro pra passagem de trem, eles falam: vamos até tal lugar, depois a gente vê como faz. E essa proposta também se conecta com a questão da transexualidade. A gente tava esperando uma definição absoluta sobre isso, acompanhar essa transição hormonal da Caitlyn Harper, mas a transição que a gente de fato acompanha é anterior a isso. É a transição de se aceitar, entender quem se é, começar a ser visto como gostaria de ser visto pelos outros. E no fim das contas, o Harper teve reações
reações semelhantes nos dois momentos que ele foi rotulado. Lá atrás, quando a Julia fala que ele é uma menina, e agora quando ele é questionado sobre ser trans, e nas duas vezes ele recua. Eu encarei isso assim: o rótulo, a definição ainda assusta, mas o entendimento da identidade trans já tá ali. E quando ele é questionado sobre ser um homem trans, ele fala, eu acho que sim. E depois a menina do bar até usa uma sigla, FTM, Female to Male, que é a pessoa que foi atribuída ao sexo feminino desde que nasceu e depois transiciona para o masculino. E talvez o Harper esteja num lugar da transexualidade não binária. Ele se identifica como homem trans, mas ele refuta as regras sociais da binariedade. Ou mesmo no lugar da fluidez de gênero, que a série fala muito sobre isso. Sobre a fluidez de um modo geral, né? E essa é mais uma das questões que a gente não tem como saber, mas aqui, hoje, a gente vai chamar ele de Harper. E quando ele vai lavar a barba do rosto, o que você entendeu? Eu encarei aquilo como um medo, um receio desse rótulo, de ser reconhecido como um homem trans pela primeira vez. Mesmo que ele tenha desejado isso anteriormente, agora é real, agora aconteceu. Até então as coisas estavam numa camada muito íntima, ele falava sobre isso só com o Fraser, e agora a parada se tornou mais real, mais concreta. E a reação foi a mesma da anterior, querer voltar pra casa, fugir pros braços do pai, da família, mas a gente já fala um pouquinho mais sobre isso. E o Mark, que nunca existiu? Eu falei que eles iam voltar nesse assunto. Quer dizer, existiu, mas o Fraser não teve contato com ele. Ele idealizou uma relação com esse Mark aos moldes do que ele precisava e do que ele desejava viver. E que foi exatamente o que ele fez com aquele menino do show. Alguém que se interessa por moda como ele, que ouve as mesmas músicas, que se expressa de uma maneira parecida. E ele faz isso no momento de despedida do Harper, como uma defesa mesmo. Ele não tá preparado pra essa separação. Então, pelo menos pra gente, tudo isso que ele viveu com esse menino no show e depois do show foi imaginação. Idealizando mais uma vez viver coisas que ele precisava viver e com alguém que ele se identificasse. E isso evidencia a solidão do Fraser, né? Esse sentimento de isolamento que ele tem, de ninguém o entender completamente. Aí ele precisa criar uma pessoa pra fazer companhia, pra o acompanhar. E essas imaginações contam muito do Fraser pra gente. Total. Quando ele pergunta, você já beijou outros meninos? A resposta é não, mas gostou? Ah, não gostei muito, mas eu gosto de língua. Essa resposta de alguma maneira tava na cabeça do Fraser. Exatamente. Aí a gente vai pra esse lugar da fluidez da sexualidade do Fraser. E tem uma relação desse não existir que eles falam nesse episódio com a liberdade. Esse não existir, pra mim, vem da invisibilidade que eles sentem, como adolescentes, como pessoas queers, como se a sociedade conservadora não enxergasse eles mesmo. E aí, por isso, eles podem fazer o que quiserem sem ser vistos. Vamos pular um pouquinho pra aquela cena final, quando o Fraser busca o Harper no trem, e o Harper desiste de voltar pra casa e vai pro tal do lugar mais lindo do mundo. Essa, pra mim, é a prova de que esse garoto não existe, porque esse lugar mais lindo do mundo não passa de mais uma idealização do Fraser. É uma rua, uns prédios qualquer. É bonito, mas assim, não é o lugar mais bonito do mundo. Mas de acordo com o que ele tinha vivido com esse menino, ali era o lugar mais incrível da face da Terra. E eu chego à conclusão de que o Fraser criou esse rolê todo por defesa mesmo, pra não se despedir do Harper e ficar sozinho novamente. Ele não ia conseguir passar por esse momento do show tão importante pros dois, sabendo que seria o último momento deles juntos. E aí ele cria uma parada na cabeça dele pra fugir disso. E tem gente dizendo que nem o Harper existiu, que isso tudo foi piração da cabeça do Fraser. Eu acho que essa teoria dá uma viajada, vai um pouco longe, não se sustenta muito justamente por conta de tudo que a gente viu na série. E o fato do Fraser correr e buscar o Harper no trem é ele entendendo, se eu quero viver alguma coisa com essa pessoa, tem que ser agora, porque amanhã pode não acontecer mais. E da parte do Harper, é ele se dando conta que essa volta pra casa, esse possível abraço com o pai, já não vai mais satisfazê-lo. Provavelmente esse conforto da família agora não seja mais suficiente, então a partir desse momento ele tem que viver o que tiver pra viver, principalmente agora que foi reconhecido como homem trans. E aí os dois se beijam de um jeito bem intenso, muito mais intenso que o beijo imaginário do Fraser com o garoto, e muito mais intenso que todos os beijos do Harper durante a série. Eu sei que a galera tá dividida, que muita gente achou estranho esse final, que não concorda, nada a ver, os dois eram só amigos. Eu não sei, acho que não é sobre casar, ter filho, viver feliz pra sempre. É sobre mais uma vez viver o aqui e agora. E eu tava meio de olho no Harper nesse episódio, eu tava sentindo que vinha algo sobre isso. Ele pergunta pro Fraser, você gosta de mim assim, como homem, né? E aí o Fraser responde uma coisa meio esquisita, e depois ele fala, ainda é você? Eu senti que nessa pergunta do Harper tinha um interesse, uma curiosidade sobre o Fraser, que ia além da amizade. E aí justifica também os ciúmes e as outras questões que a gente já falou nos vídeos anteriores. Mas a minha primeira reação sobre esse beijo foi meio tipo... sério? Mas aí depois eu fui pensando, fui assimilando e acho que fez sentido pra mim. Causou um estranhamento no início, mas eu achei muito bonito esse outro encontro deles. Porque eles se encontraram de várias formas durante a série, e agora foi de um jeito novo. Mas talvez esse jeitinho ali já tava dentro deles desde o início. E vamos para o veredito de We Are Who We Are. Eu fiquei realmente surpreso com esse final. Eu tava com um pouco de receio de como essas coisas iam terminar. E essa escolha de terminar com fragmentos, assim como foi a série inteira, foi muito boa. Eu acho que se não tivesse
tivesse sido assim, ia ser uma merda. E nesse, mais do que qualquer outro, eu precisei de um tempo pra assimilar as coisas que aconteceram. De cara eu fiquei meio perdido, mas realmente tudo faz sentido. A série fala de assuntos complexos, sobre pessoas complexas. A gente não ia conseguir entender tudo sobre essas pessoas assim de primeira. E agora eu vou ter que viver no meu mundinho, imaginando as 300 mil possibilidades de coisas que poderiam ter acontecido e a gente não viu. Obrigado, Guadagnino, valeu. Eu vi que esse final foi meio polarizado, teve gente que amou, teve gente que detestou. Eu achei extremamente coerente com a proposta da série. Eu acho que é isso, quando a gente vai assistir uma série, a gente vai esperando um monte de coisas, mas a gente tem que entender que cada uma delas tem uma proposta, uma linguagem. A gente tá vivendo um momento em que as séries são produtos industriais, é repetição de fórmula para agradar o público. E o We Are Who We Are foge completamente disso. E a série não é superficial como muita gente tá falando, muito pelo contrário. Só que a profundidade dela tá na complexidade das relações, dos personagens, e isso precisa ser analisado e observado com atenção, porque eles não estão falando verbalmente sobre seus conflitos, suas aflições. A gente tá muito acostumado a ver as coisas faladas pra gente nas séries, e essa série não faz isso. Muita coisa aconteceu nesses 8 episódios, teve muito conteúdo, mas não teve conclusão fácil. Eu achei o We Are Who We Are uma experiência maravilhosa. Esse foi o nosso último vídeo sobre We Are Who We Are, então muito obrigado por todo mundo que acompanhou essa maratona aqui com a gente. Foi muito legal essa troca e toda essa conversa que a gente teve com vocês. A gente vai fazer mais vezes. E se tiver alguma pessoa trans assistindo o vídeo, deixa aqui nos comentários o que você achou sobre We Are Who We Are, quais são as suas percepções e as suas análises sobre a transição do Harper, porque você tem muito mais propriedade para falar do que a gente. E se souber de gente que já viu ou que tá vendo a série, compartilhe nossos vídeos com essas pessoas, porque isso ajuda bastante o canal a crescer. E é bom lembrar que o We Are Who We Are é uma minissérie, ou seja, não vai ter continuação, a história desses personagens acaba por aqui mesmo. A não ser que alguma coisa mude, porque a HBO já fez isso outras vezes, mas por enquanto é não. E gente, tá tudo certo discordar, a gente gostou muito de We Are Who We Are, mas diz o que você achou do final da série. Até o próximo vídeo, tchau!